Bem-vindo aqui para mais um vídeo que vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores, em particular sobre notícia que circulou a semana passada da possibilidade de negociação da Eletrobras com eventuais debenturistas ou outros credores da companhia, para que a partir disso ela possa colocar na rua eventual venda de participação na ISA-CETEP. Um vídeo que nós já conversamos sobre ele um tempo atrás, mas nós vamos dar uma olhada agora nessas últimas informações, o que circulou, qual foi a resposta, qual foi a notícia, e a partir dela nos aprofundar em alguns detalhes que podem ser úteis para nós, principalmente no futuro, com relação à tomada de decisões, uma vez que a ISA-CETEP faz parte da carteira do canal. A questão toda, ela começa aqui por um documento que foi enviado à Eletrobras por meio da Comissão de Valores Mobiliários e que reporta a notícia que foi veiculada nesta data. A data que ele se refere aqui é do dia 15 de dezembro de 2023, que foi tornada pública pelo Estadão, o jornal Estado de São Paulo. Tem até aqui toda a referência, né? Mas o que tem de interessante é exatamente o título. Eletrobras negocia perdão com investidores para retomar venda de fatia da ISA-CETEP. Então é isso que a CVM está pedindo que a Eletrobras esclareça. E veja aqui, né, ela ainda faz essa citação: tendo em vista o exposto, determinamos a Vossa Senhoria que esclareça se a notícia é verídica. Caso afirmativo, explique os motivos pelos quais entendeu não tratar de fato relevante, como comente, né, outras informações consideradas importantes, e que esse tipo de assunto é uma obrigação conforme resolução aqui da CVM. E lá no início do documento, eu comecei pelo fim, neste caso, né, o vice-presidente de Relações com Investidores da Eletrobras, ele divulga o seguinte: a Eletrobras, em relação à notícia divulgada na mídia, informa que não há negociação em curso com investidores e debenturistas sobre waivers no âmbito de potencial oferta da CETEP. Tampouco a aprovação de sua diretoria ou conselho de administração. Fatos que forem julgados relevantes vão ser, ao seu tempo, né, divulgados ao mercado. A ISA-CETEP, com base nesse documento, também já aproveitou e entrou rapidamente através de um comunicado feito ao mercado. Veja que esse comunicado aqui, ele é do dia 19 de dezembro de 2023. Hoje é dia 20 de dezembro de 2023, ele foi publicado no dia de ontem. Eu recebi ele, se eu não me engano, agora de manhã. Mas o que a ISA-CETEP está fazendo neste caso é apenas divulgando o conteúdo que foi, como a gente viu agora há pouco, divulgado pelo vice-presidente de Relações com Investidores. Apenas está dizendo: olha, não tem negociação com credores ou debenturistas. Por isso, vamos dar uma olhada da onde veio esse conjunto de informações. Ele sai dessa notícia do Estadão. Veja que a notícia é, na realidade, aqui, do dia 14 de dezembro de 2023. A publicação está às 22 horas. Os responsáveis pela publicação são a Aline Bronzatti, o Altamiro Silva Júnior e a Luciana Coletti. Então esses três foram os que publicaram. A informação está publicada aqui, na coluna do broadcast do Estadão, e o título da manchete do que foi publicado é: Eletrobras negocia perdão com investidor para retomar venda da ISA-CETEP no ano agora de 2024. Uma informação aqui interessante, que eu vejo como relevante, pelo menos para você aqui tomar base, é que esse texto, né, foi publicado então no dia 14. Veja que aqui aparece 10h58, 10 da manhã. Aqui eu tentei procurar para ver se era 10h58 PM, mas não. Foi às 10 da manhã, então vou
tomar assim como referência. Tá? O Broadcast é uma plataforma líder do mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar a tomada de decisão. Então, esse é o Broadcast. Caso você queira acessar, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Aqui no documento eu tenho como simples saltar para lá, mas eu vou deixar caso você tenha interesse em saber ou se aprofundar sobre quem divulgou a notícia. E nós vamos dar uma olhada, então, de uma forma mais aprofundada na notícia, que diz o seguinte: Eletrobras está negociando um perdão junto a investidores, o chamado waiver, no jargão do mercado, para poder retomar planos de vender fatia de 35,85% que detém da ISA-CETEP, transmissora de energia, controlada pela colombiana ESA. Foi o que apurou o Broadcast. Então eles estão trabalhando na notícia. Sem esse mecanismo, esse waiver aqui que ele fala, a companhia só pode vender ao ano o equivalente a 2% do seu patrimônio líquido. Provavelmente aqui está dizendo isso porque do resultado dessa venda, dessas ações, será superior a esses 2%. Então não tem... Bom, vamos dar uma olhada o porquê disso. Onde é que está a limitante da venda. E segundo consta a reportagem, o desinvestimento na ISA seria feito por meio de uma oferta secundária de ações. Aqui ela coloca como um follow-on, não sei, teria que dar uma olhada o que o edital pronunciaria, que poderia movimentar cerca de 5 bilhões. Então, esta talvez seja a questão limitante. O resultado seria de 5 e o equivalente aqui a 2% seria inferior a esses 5 bilhões. Na hipótese, evidentemente, de que toda a fatia fosse vendida. A operação ela foi cancelada menos de uma semana após ter sido anunciada. Foi lá no final de outubro, envolvendo somente, neste caso, ações preferenciais. A Eletrobras ela detém 52,48% das ações preferenciais, que são as mais líquidas, a TRPL4 aqui no caso, além de 9,73% das ações ordinárias. Então não são essas, as ordinárias, são as preferenciais que vão ser vendidas. E aqui eu separei o motivo do cancelamento da oferta, que foi a descoberta da existência de cláusulas na escritura de debêntures que foram emitidas lá atrás pela companhia, ou seja, foram emitidas no passado, onde existe aqui alguns compromissos que precisam ser, ou que impediam pelo menos, esses compromissos de debêntures, eles é que impediram que fosse adiante essa venda dessas ações. Então veja aqui, impediam a venda sob o risco de antecipar vencimento dessas dívidas. O que provavelmente, eu não conheço as cláusulas dessa emissão de debêntures, mas quando supera aqueles 2%, parte tem que ser revertida para o cumprimento dessas dívidas, fazendo essa antecipação que está mencionada aqui. Pela restrição, e considerando o patrimônio de 113 bilhões, patrimônio líquido da Eletrobras, por isso que nós apuramos aqui no canal, quando nós fizemos, para cada empresa que analisamos, aquela tabela de indicadores, a gente coloca lá o patrimônio líquido, para a gente saber. Então veja que 2% desse patrimônio líquido vai bater aqui em 2,26 bilhões, que é o máximo que a companhia pode fazer de venda. O restante, ela precisa cumprir com as obrigações das debêntures. E aí fica claro, como essa aqui é a limitação, 2,6 bilhões, a venda ocorreria com 5 bilhões, então isso levaria a efeito cláusulas daquelas debêntures. Então esse aí, segundo essa reportagem, é o que está sendo levantado. Seguindo aqui a reportagem, diante do diagnóstico, a Eletrobras negocia neste momento um waiver. O waiver é exatamente essa negociação que é feita com esses investidores que compraram essas debêntures lá no passado, para poder vender o ativo. O ativo aqui, que nós estamos falando, são as ações da ISA. As negociações têm avançado, mas a retomada da oferta de ações, que seria
ponte para a saída do negócio depende, quer dizer, não é bem saída do negócio, né? É só a venda de ações preferenciais, já que vai manter as ordinárias. Depende, então, aqui das condições de mercado para ser reativada, diz uma fonte próxima à companhia. E aqui eu fui marcando, aqui pediu anonimato. Então, veja que essa reportagem ela tem toda essa questão de levantes e que não vê a pleno, né, de onde as informações de fato saíram. Segundo essa fonte aí, né, são ainda falhas do tempo de estatal, afirma esse interlocutor ao avaliar a existência da cláusula nos títulos desta dívida, dessas debêntures. O presidente da companhia, Ivan Monteiro, admitiu durante a teleconferência com investidores no início de novembro que no passado várias subsidiárias fizeram emissões e algumas continham cláusulas e covenants absolutamente incompatíveis, segundo ele, né, na interpretação dele, com a realidade da companhia. Ruim para a companhia, aparentemente bom para os investidores. Na ocasião, citou que alguns instrumentos de dívida foram emitidos provendo restrições ao volume total de vendas de ativos em determinado período, normalmente de 12 meses. O que, na minha opinião, faz muito sentido, né? Porque se tu começa a se desfazer do patrimônio e tu ainda tem um compromisso com aqueles que pagaram pelos investimentos, que são as emissões da debêntures, nada mais justo do que haver parâmetros de controle. Mas essa é a minha visão, né? Você fica aberto aqui para colocar nos comentários qual a sua em relação a isso. Para ter o aval dos debenturistas e conseguir vender ações, o processo é longo. Exige realização de assembleias com os detentores desses papéis, como cláusulas que está na escritura de várias emissões, e envolve um grupo grande de investidores que serão necessárias diversas assembleias, até porque tem que ver a que nível chega a concordância, né? Se é por maioria ou simplesmente teria que ver a questão estatutária ou tem que ser na plenitude, já que eventualmente algum pode se julgar prejudicado por uma venda desse tipo. É o que explica, então, o diretor de um banco de investimento que, mais uma vez, prefere não ter o nome revelado. Então, é toda uma composição para chegar aí no final dessa reportagem. Então, vamos dar uma olhada aqui, né? Por que nessa reportagem se considera aqui a possibilidade de não ter essa oferta de curto prazo. Apesar de emitir limitações impostas pelos covenants, o presidente da Eletrobras também sinalizou a analistas e investidores no mês passado, nós estamos em dezembro, então em novembro, a influência de limitações no montante de venda de ações da ISA-CETEP relacionadas, veja, a estes empréstimos compulsórios. Eu estava pensando aqui sobre esses empréstimos compulsórios, ela era uma estatal, provavelmente são aqueles empréstimos impostos por governo. Eu não conheço, só estou cogitando porque essa parte eu realmente não tenho a informação e também não vou me aprofundar, é só para você ter uma referência. Esse processo de acordo de empréstimos compulsórios, esse sim possibilita desbloqueio dessas ações e um grau de liberdade maior para fazer as operações. Isso, claro, né, porque dependendo de onde vem o empréstimo compulsório, tu negocia direto com quem emprestou. Um dos que eu sei que emprestou foi a Petrobras. Para fazer a operação do tamanho, na quantidade e no momento mais adequado, disse ele na ocasião. Quer dizer, é um destrave que permite aumentar um pouquinho sobre a quantidade que possa vir a ser vendido. Diante desse quadro, fontes ouvidas pelo broadcast, ou seja, eles não vão dizer quem são, porque é tudo meio pipocado, acreditam que dificilmente uma operação para a venda da Eletrobras na ISA-CETEP vá a mercado no curto prazo. Não sai no primeiro trimestre de 2024. Ele considera o trimestre 24. Eu diria que não sairia no ano, né? Na minha visão de curto prazo. Descarta uma dessas fontes. A companhia tinha contratado até bancos assessores para tocar a oferta. Então aqui, veja, contratou Citi, Itaú BBA, Safra e XP. Quer dizer, já tinha avançado bastante sobre a questão, pelo menos do ponto de vista de realização da oferta. O vice-presidente executivo, financeiro e de relações com os investidores da Eletrobras, Eduardo Ayama,
disse que o processo está suspenso até que as negociações com os investidores sejam concluídas. Então aqui ele está citando a pessoa que disse isso. Portanto, há uma chance muito grande de que essa reportagem, ela realmente, talvez na sua maior parte, ela tenha fundamento no que ela está publicando. Mas o que a empresa espera retomar, mas que a empresa espera retomar a oferta no próximo ano, de acordo, aqui no caso, visão do BTG Pactual. Será que ela iria a pleno até o final do ano? Difícil, né? Por conta das sucessões de assembleias que são necessárias. Justamente, eu não sei a quantidade de debêntures emitida, mas cada emissão de debêntures ela tem uma contratação específica e um conjunto de debenturistas específicos com os quais se precisa negociar. Então, se negocia com aquela turma, né? Seja a primeira emissão, segunda emissão, cada uma dessas emissões, elas geram uma turma para a negociação. Segundo ainda a reportagem, papéis estão sob pressão. Desde que a Eletrobras desistiu da oferta para vender sua fatia na ISA-CETEP, as ações da empresa chegaram a acumular ganho de 7%. Mas aqui eu acho que foi um comportamento de mercado e também porque tinha esses juros sobre capital próprio aqui no valor de 1,45 bilhão. E, na realidade, ao tempo dessa reportagem, que foi aqui no dia 13, os papéis aqui já tinham dado uma regressão. Eu vi agora que em relação àquele tempo, inclusive já está superando esse 7%, está quase batendo o crescimento em 10%, mostrando que não teve muito a ver com essa notícia. Na contramão, o UBSBB rebaixou a recomendação das ações da ISA-CETEP e cortou o seu preço-alvo de 12 meses e o preço-alvo aqui passou para 23,5. Veja que essa reportagem aqui é do dia 14 e agora, no dia 20, no dia de hoje, enquanto eu estava fazendo aqui esse vídeo, agora são 11 horas e 12 minutos da manhã, a ação da ISA-CETEP, a TRPL4, a ação preferencial, já estava cotada a R$ 20,50 alto, 50 centavos alto. Então, se cortou esse preço-alvo aí, eu acho que acabaram cometendo um equívoco. Dentre as justificativas estão o fato de o banco considerar os papéis pouco atrativos. Tomara que o mercado pense que esses papéis são pouco atrativos, porque eu gostaria muito que caísse esse preço para poder comprar mais ISA-CETEP, que, a meu ver, eles são muito atrativos. Mas é apenas a minha opinião, deixa a sua aqui nos comentários, justamente para a gente, entre troca de informações, as minhas, os comentários de você que faz parte aqui do canal, a gente, como um grupo, acabe chegando a conclusões aí e tendo informações que nos ajude, ver se vale a pena seguir com papel, se vale a pena reinvestir, fazer novos aportes. É interessante ver o comentário para ver como a gente pode pensar do ponto de vista de grupo de investidores. Bom, face o valor atual e ainda a intenção da Eletrobras de desinvestir o ativo. Por isso ele está dizendo que ele se torna pouco atrativo. Mas o que pensa a Eletrobras não necessariamente é o que eu penso. O esforço da Eletrobras para vender as suas ações na ISA-CETEP poderiam exercer uma pressão descendente. E tomara que aconteça isso sobre as ações. Dizem os analistas do UBSBB. Aí que está o nome deles, você dá uma olhada, se quiser entrar em contato com eles para concordar ou até eventualmente discordar do que eles estão apontando. A companhia, então aqui no caso a Eletrobras, ela tem um programa de desinvestimento. A venda das ações da ISA faz parte de um programa maior de desinvestimento da Eletrobras. O objetivo é se desfazer de ativos que não são estratégicos. Mas aí a estratégia da companhia. Dentre essas estão térmicas a gás, cujo processo pode render à empresa 5 bilhões a 8 bilhões. Lembrando que o Brasil está nessa loucura da chamada descarbonização, o que é uma loucura. Eu falo para vocês, isso vai gerar um custo aí pro consumidor que, enfim, pelo menos a análise que eu faço, uma hora eu vou falar sobre a questão da descarbonização, então por isso que a Eletrobras deve estar dentro desse processo aí de se desfazer das suas
termoelétricas, e é interessante que a gente veja quem vai estar comprando essas termoelétricas e os interesses, porque normalmente o ruim para empresa acaba sendo, empresas nossas aqui, né, acaba sendo bom para empresas de fora. Em conversa com o analista Monteiro aqui, ele disse o seguinte, né, os covenants existentes em algumas emissões de debêntures e a suspensão da oferta não vão interferir nos objetivos de venda. Então, na verdade, é como se ele considerasse apenas um instante aí, onde se busca esse destravamento e logo em seguida eles vão seguir com um intento. Já com relação aos empréstimos compulsórios, aquele que eu falei, né, de acordo com o acordo fechado nessa semana, lembra que eu falei da Petrobras a valor de 1,5 bi, chegando ao acordo, deixando de lado os covenants, eles destravam ações dadas em garantia. Então, veja que lá nesses compulsórios que foram feitos no passado, ações estavam em garantia. Então, tira a garantia das ações, deve ter algum outro ativo que se coloca em garantia, e isso destrava uma quantidade maior de ações que podem estar incluídas dentro da negociação, passando ali daqueles 2,26 que nós vimos, sobe um pouquinho, e isso é bom. Se conseguir negociar com os acionistas, à medida que vai tratando com eles, isso vai crescendo, talvez não venda na totalidade as suas ações preferenciais, mas abre espaço para vender uma boa quantidade. Aqui, tanto Eletrobras e Isacetep, quando procurados, resolveram não comentar o assunto, o que faz parte, no caso aqui da Isacetep, decisão é exclusiva, entende, né, de quem possui as ações, e não está sujeito à obtenção de qualquer aprovação societária da companhia. Tem ação, vende, e ponto final. E vendo os detalhes dessa reportagem, a gente enxerga muitas coisas, né? Uma possibilidade de expectativa não positiva em relação a Isacetep, o que é muito bom, pelo menos aqui para a carteira do canal. A ideia de que vá a plena essa venda feita pela Eletrobras, pelos motivos que ela está julgando, faz parte da estratégia da companhia, para mim não faz diferença nenhuma, exceto pelo fato de que se ela vai a pleno com isso, existe a chance de uma redução do preço da ISA, que eu tenho para mim como uma das melhores empresas da carteira do canal. Mas eu estou curioso para ouvir a sua posição, o que você pensa sobre isso, deixa aqui nos comentários para que a gente possa fazer aquela participação de todos, contribuição, e melhorar as informações para as nossas tomadas de decisão. Dito isso, vou ficando por aqui, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço!